A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da revista Discipulando, ciclo 1. E o tema desta lição é a salvação em Cristo. O texto bíblico base desta lição está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 21, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Depois eu vou voltar nesse ponto aqui. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O primeiro versículo que nós lemos, ele fala assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Então, se nós entendemos, entreguei minha vida a Cristo, confessei Ele como meu Salvador, como meu Senhor, criei no meu coração que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, então eu creio também que Ele me ama, que Ele morreu por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Cristo, Ele é vivo, Ele existe e Ele ainda está operando no nosso meio. Então, se eu estou na presença de Deus, e eu creio que Ele morreu por amor de mim, Ele morreu para me dar vida, Ele morreu para me libertar dos pecados, da servidão do pecado, eu tenho que crer que o amor dele existe, que o amor dele ainda é válido. Como que eu vou saber que o amor de Cristo está atuando na minha vida? Simples, porque ele me constrange. Você sabe o que é constrangimento? Constrangimento é assim: você está sentado no sofá da sua casa, aí você está ali com seus amigos conversando, aí daqui a pouco chega lá seu pai, não está nem aí para os seus amigos, manda você parar tudo e fazer alguma coisa, e você fica todo sem graça, você fica constrangido, porque seus amigos estão ali, estão vendo, e acontece uma situação incômoda, acontece algo que te incomoda. Isso é constrangimento. E aqui a Bíblia fala que o amor de Cristo, que nos traz a salvação, a vida eterna, a transformação, que vai nos levar para morar no céu, ele nos constrange. Então não existe eu me transformar em cristão e ficar acomodado, ficar quietinho, ficar numa boa, agora tudo vai dar certo, como o texto aqui, né? Tudo você fez novo, tudo já passou, acabou, agora é só paz e amor. Mentira. Porque o amor de Cristo nos constrange. E Cristo, ele fala: no mundo tereis aflições, vocês vão passar pelo dia mal, muitas coisas vão acontecer, e o amor dele vai nos constranger. O amor dele vai nos tirar da situação de acomodados.
O amor deles vai fazer nós ficarmos inquietos. O amor dele vai nos levar a uma reação. Então, vem o constrangimento vai nos levar a uma reação. Eu posso ter uma reação passiva ou uma reação ativa. Ou seja, vem o constrangimento e eu posso não fazer nada. Ficar ali enclausurado, ficar sofrendo, ficar tristinho, bicudo, entrar em depressão, ninguém me ama, tal. Mas é o contrário, o amor ele constrange para que eu venha lutar com o meu comodismo, com o meu eu, com o meu ego, para ter transformação. Então, um sinal de que Jesus te ama é porque o amor dele vai te constranger. Porque quando você é constrangido, isso vai exigir uma posição sua. E isso é um processo de aperfeiçoamento. Então o amor de Deus, o amor de Cristo, ele nos aperfeiçoa. Até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Quando que isso acontece? Só quando a gente for para o céu. Mas até lá existe um processo de aperfeiçoamento. Até quando? Ou seja, é contínuo. O que é que nos aperfeiçoa? O amor do Senhor Jesus. Então, pessoas que não se deixam ser aperfeiçoadas, pessoas que não gostam de ser incomodadas, pessoas que não gostam de levar puxão de orelha, estão fora do projeto de Deus. Porque a palavra diz que Deus corrige aqueles que amam. Olha uma forma de constrangimento. Você já pensou que quando um pai corrige um filho, ele está corrigindo por amor? O filho cometeu um erro, aí o pai vai corrigir ele. Não importa a forma de correção, ele vai corrigir porque ele ama e ele não quer que o filho cometa mais o mesmo erro. Então Deus, ele corrige a quem ama. A correção é uma forma de constranger as pessoas. Ninguém gosta de ser corrigido. E a Bíblia fala assim, se você pecou em público, você vai ser corrigido em público. Se você pecou no oculto, você vai ser corrigido no oculto, não vai ter exposição. Mas agora, se você pecou na frente de todo mundo, tu vai ser corrigido na frente de todo mundo. Sabe o que é isso? É amor, é constrangimento. Então, pessoas que não se deixam ser tocadas, pessoas que não se deixam ser corrigidas, que não querem ouvir, que não querem, que ninguém se meta na vida dela, que ninguém, eu sou dono do meu nariz, elas estão fora do propósito de Deus. Quem está dentro do propósito, vivendo o amor de Deus, essa pessoa, ela quer ser corrigida. Ela quer que alguém chegue para ela e fale assim, isso aqui tá errado, não faz mais assim não, melhora esse ponto aqui. Mesmo que isso constranja, ninguém quer ser corrigido, mas o constrangimento é uma forma de amor. Só que nós somos ensinados pela nossa cultura, pelo mundo que está ao nosso redor, que não, nós temos que ficar numa boa, que nós não podemos ser incomodados, que eu tenho que ficar numa situação confortável, eu tenho que, para minha vida, planejar o melhor, a situação mais cômoda. Eu tenho que ter uma poupança, eu tenho que ter garantia, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer minha vida, eu tenho que fazer tudo para eu ficar numa situação onde eu não seja constrangido, onde eu não seja incomodado, ou seja, a gente cria um castelo ao nosso redor para que nada nos toque. Então eu trabalhei muito, eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro, eu tenho uma poupança, porque vai que acontece alguma coisa aí, eu ganho um tempo, eu consigo me manter. O que é isso? Isso é um castelo. Então eu crio um castelo ao meu redor, eu crio a minha própria segurança. Só que isso é uma segurança falsa. Eu tenho que entender que mesmo eu criando tudo, coisas acontecem que fogem do controle. Nós passamos por uma pandemia, um surto de um vírus que está alcançando pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas de todas as classes sociais. Os ricos que construíram castelos, que têm muito dinheiro, que têm uma vida boa, tudo bonitinho, estão morrendo. Porque a gente cria falsas ilusões, uma falsa segurança, sendo que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza,
é o nosso lugar seguro, bem presente no dia da angústia. Mas quando eu substituo Deus e tento criar a minha própria segurança, eu estou falando, eu não preciso de ti, viu, Deus? Deixa que eu me vire e eu me resolvo. Não, só que Deus, ele nos dá segurança nos constrangendo, porque ele nos ama. E quando eu construo o castelo, eu não estou só querendo impedir que coisas más se aproximem, que o diabo se aproxime. Eu estou impedindo Deus de se aproximar. Porque não é com coisas naturais que eu vou impedir o sobrenatural. Então eu preciso entender que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele nos constrange. E um sinal de que eu sou salvo é de que eu quero ser corrigido, eu quero ser constrangido, e assim constantemente. Porque quanto mais eu for corrigido, mais os meus erros aparecem e mais eu cresço. Aquela pessoa que fala assim, eu já sou liberta. Eu não tenho problema, eu já me libertei, tá tudo certo, agora eu tô bem. Tadinho. É um dos piores que tem, é um dos que mais sofre, porque tem raiz de amargura, a alma foi ferida no passado e continua ainda sangrando, não foi cicatrizada, porque as pessoas que desfrutam do amor de Deus, elas querem ser constrangidas o tempo todo. Elas querem serem curadas, elas não querem deixar que as feridas se abram, porque tem coisas do passado que acontecem que voltam a acontecer. Tem coisas que voltam a acontecer. Quando você aceita Jesus, confessa os seus pecados e os deixas, a palavra de Deus diz que ele apaga as nossas transgressões como a névoa, que ele joga os nossos pecados no mar de esquecimento. Mas ninguém apertou um botãozinho na sua mente para você esquecer dos pecados, para você esquecer daquelas pessoas que te magoaram, para você esquecer de todo o sofrimento que você passou. Você vai lembrar. E se você não souber levar essas emoções, sentimentos até a cruz e deixar que o amor de Cristo te constranja em meio a essa multidão de coisas que acontece na nossa alma, na nossa mente, a ferida reabre. E você vai criar uma capa protetora que você vai para frente do espelho e vai falar assim: eu sou curado, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou liberto. Você vai tentar se convencer. Só que as coisas de Deus não são pela razão, elas são espirituais. E no mundo espiritual eu preciso de ajuda, eu preciso de conselho, eu preciso de direção, eu preciso que alguém me constranja, que alguém me corrija. E isso é o amor. Então Paulo ele começa falando assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Então o amor ele nos constrange, ele nos julga, ele vai nos colocar na parede, ele vai mostrar: você está errado, hein? Aí tem uma decisão minha: será que eu quero ou não ser corrigido? Será que eu vou aceitar o amor de Cristo? Porque quando eu estou sendo corrigido, é uma demonstração do amor de Cristo para comigo. Às vezes é na figura do pastor, às vezes é na figura de um irmão, às vezes é até na figura de um chefe, de um ímpio. Mas eu estou sendo corrigido, estou sendo constrangido. E eu tenho que aprender a viver com esse constrangimento. Esse constrangimento é um sinal do amor de Deus. E se eu souber conviver e aproveitar, tirar tudo que é de bom dele, quer dizer que eu estou sendo aperfeiçoado, me preparando para ir morar no céu com Deus. Agora, se ninguém toca em você, se ninguém fala nada que te constrange, se ninguém te corrige, tem alguma coisa errada, tem um alerta aí que precisa piscar. Você tem que buscar. Quantas vezes já cheguei para pastores, eu falei: me corrige. Se tiver alguma coisa, me chama, fala. Não tem problema, eu não sou dodói, pode falar. Mesmo que eu fique bicudo uma semana, fala. Porque eu não consigo ver o meu próprio erro. E Deus coloca pessoas junto de nós para ver o nosso erro e para nos expor. Só que muitas vezes quando nós expomos os seus erros, o erro das pessoas, elas se fecham, elas ficam bicudinhas e vão embora. Porque elas não querem ser constrangidas pelo amor de Deus. E quando nós vivemos muito tempo no pecado, e a gente já nasce em pecado, né? Como diz Davi, minha mãe me gerou em pecado.
Por quê? Porque nós fomos destituídos da glória de Deus quando Adão pecou, e a partir de então nós nascemos com uma natureza caída, com uma natureza distorcida pelo pecado. Nós vivemos num mundo influenciado pelo pecado. E assim, pega uma pessoa normal, que foi começar a trabalhar no IML, no Instituto Médico Legal. Aí eu já presenciei uma cena. Um ônibus atropelou uma pessoa e essa pessoa foi esquartejada pelos pneus do ônibus, né? Cortou na barriga para baixo, separou as pernas, esmagou uma das pernas, um dos braços, cabeça, uma coisa horrível no meio da rua, todo mundo vendo, né? Aquele acidente. Aí chegou o pessoal do IML com um caixãozinho de madeira, uma pá, foi pegando as partes do corpo, colocando o caixão de madeira, como se nada tivesse acontecido, né, tal, e depois disso ainda comeu um lanche ali. E o resto do povo que estava vendo tudo passando mal, vomitando e tal, aquela coisa horrível. E aquela pessoa que já está acostumada a trabalhar com isso, estava como se nada tivesse acontecido, ou seja, como se o coração dela tivesse sido endurecido para aquilo. Então ela já está acostumada a ver morto, a ver partes de corpo, a ver aquilo que ela viu lá. Ela ficou embrutecida, ficou endurecida. E é isso que o pecado faz com a gente. Quanto mais nós ficamos presos no pecado, mais ele vai endurecendo o nosso coração, mais bruto nós vamos ficando, para não nos deixar ser constrangidos. Ou seja, é aquilo que Deus falou para Moisés. O faraó está com o coração endurecido. E nós precisamos tirar essa dureza do nosso coração. O foco para ir morar no céu, para ser salvo, para ter a salvação de Jesus, não é você ter um coração endurecido, não é você ser bruto. O foco é você ser sensível. Porque quando eu sou sensível, eu começo a ouvir o Espírito Santo falar, eu recebo as correções, eu recebo o constrangimento, eu até busco querer correções e conselhos para poder melhorar. Eu quero ser incomodado, porque isso vai me fazer elevar. E só recebe o amor de Deus quem é sensível. Quem é embrutecido, quem tem um coração duro, são aquelas pessoas que se escondem, que não falam do passado, que não se deixam ser tocadas, porque tem uma ferida. Se você tem um câncer dentro do seu corpo, no pulmão, por exemplo, é necessário fazer uma cirurgia, tem que abrir o corpo para chegar lá onde está o câncer, onde não é visto com o olho natural, tem que abrir o corpo e ir lá pegar naquela ferida, naquele câncer e arrancar ele. Isso dói. Tem que tocar na ferida. Se não tocar na ferida, não tem cura. E muitas vezes não é uma só cirurgia. Tem pessoas que fazem várias cirurgias porque o câncer volta. Ele volta, mesmo fazendo tratamento, ele volta. E você tem que ficar em cima, às vezes tira de novo, faz outro, faz várias cirurgias até acabar. E isso espiritualmente também acontece. Às vezes é necessário fazer várias cirurgias com as pessoas, até que elas sejam totalmente curadas das suas feridas. E quando a pessoa põe na sua mente que ela está curada, que ela não precisa de ajuda, ela se fecha, ela não quer receber, o que acontece? Ela está embrutecida, está com o coração duro. Por quê? Muitas vezes a pessoa que faz a cirurgia, tem o câncer tirado, é curado, o médico dá um tapinha nas costas e fala, e vai embora, não, daqui 6 meses você volta. Vamos fazer exame, vamos acompanhar. Tem pessoas que depois de fazer cirurgia, ainda está lá no 3º ano, voltando no médico, de 6 em 6 meses, ou depois de ano em ano, para ver se não voltou. Só que muitos querem se enganar falando, pronto, fui curado. Tô sarado, não tem ferida. E isso atrapalha a nossa salvação, porque isso endurece o nosso coração e impede que o amor de Jesus Cristo nos constranja. Então entenda, se a pessoa volta no médico para ver o seu estado, porque ela mesmo não sabe, ela não sabe se o câncer está ali dentro. Não é só porque não está sentindo uma dor física que ele não está lá. É necessário passar por exames, por um check-up minucioso. E muitas vezes quem faz isso é o pastor.
É a pessoa que Deus escolheu para cuidar da sua alma. E quando você rejeita o pastor, você está rejeitando o médico. Aí, quando começar a doer, você vai procurar o médico, você vai procurar o pastor. Mas daí aquele câncer já está numa fase avançada. Muitas vezes, nem a cirurgia vai ajudar. Então nós temos que ter essa consciência que o pecado é um câncer, que ele precisa ser tirado, mas às vezes ele volta. Se eu tratar o vício como um câncer, que ele é o pecado, eu tenho que entender que esse vício ele pode voltar. E muitas vezes eu não sei analisar se eu estou bem, se eu estou mal, porque é algo interno, é algo da alma, é algo espiritual. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender. E quando eu tenho essa sensibilidade, eu começo a analisar sinais na minha vida. Eu vejo que um sinal, né, tá aparecendo, opa, já grito, corro, busco ajuda. Agora, se eu tenho um coração duro, se eu sou embrutecido, pode acontecer o que for. Não, eu estou curado, estou liberto. Vai dar problema. Entendo, o amor nos constrange, nós temos que nos deixar ser constrangido. Deus nos deu o livre-arbítrio, a vontade própria para escolher. E através das nossas más escolhas, olha o que acontece. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 6, em Romanos 1, ó. Os homens se tornaram cheios de toda iniquidade. O que é iniquidade? É aquele pecado que você vai cometendo que você acha que nem é mais pecado. Deixa o teu coração duro, embrutecido. Tem nada a ver. Isso, iniquidade. Prostituição. Os homens são cheios de malícia, avareza, maldade. Olha essa aqui agora. Cheios de inveja. Antes de você se converter, você tinha quase toda essa lista em você. Será que você realmente conseguiu ser liberto de tudo? Então, ó, cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja. Às vezes você nem sabia que você tinha isso, tá? Homicídio, contenda, ó, engano, malignidade, sendo murmuradores. Quantos estão dentro da igreja ainda assim, reclamando de tudo? Estão murmurando. Ah, mas eu não reclamo de Deus, eu reclamo do irmão. Ah, eu não reclamo de Deus, eu reclamo do marido. Ah, eu não reclamo de Deus, eu reclamo do filho. Ah, eu não reclamo de Deus, mas eu reclamo de tudo. São murmuradores. Ainda não foi tirado, não foi curado, não foi liberto. Porque o apóstolo Paulo fala: em tudo dai glória. Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, né, orgulhosos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos. Ah, quantos crentes eu conheço que são infiéis naquilo que promete, naquilo que fala, e não estão nem aí para arrumar a situação. Tem a oportunidade, mas não é infiel e que se lasque, vambora, é assim mesmo. Sem afeição natural, irreconciliáveis. Lembra? Não quer se reconciliar. Não quer se deixar ser constrangido pelo amor de Deus. E sem misericórdia. Aí quando você começa a se tornar sensível, quando a dureza do seu coração vai saindo, você vai pegar cada um desses caras aqui, você vai ver, pô, realmente eu já fui muito soberbo. Será que eu sou ainda? Eu já fui presunçoso, será que eu sou? Pô, já fui desobediente aos pais. Será que eu continuo desobediente ao pai e à mãe? Será que eu sou desobediente ao meu pastor? Será que eu, mulher, sou desobediente ao meu marido? Será que eu sou irreconciliável? Será que eu estou sendo infiel no contrato? Será que eu não poderia fazer de tudo para regularizar a situação? Então, ou seja, tem cada um desses itens, ele vai endurecendo o coração do homem. E quando nós nos tornamos sensíveis, é quando a dureza vai saindo e eu vou deixando o amor me constranger. Então o amor é como se fosse assim, né? Eu tenho meu coração duro, aí o amor de Jesus vem e pum, bate. É o constrangimento, ó, tum. O coração tá duro, não consigo, ó, tum, como se eu estivesse batendo na pedra. Ó, nada. Mas vai chegar no momento que eu vou começar a me tornar sensível. Tum! Aí vai
as escamas, as paredes de proteção vão começar a ser quebradas. Tum, 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 tum. Opa, abriu. Aí agora o amor vai fazer assim, ó. Tum, e eu vou abraçar o amor. Ele vai penetrar a barreira, vai tocar em áreas sensíveis da minha vida e eu vou abraçar e não vou querer mais que ele vá embora. Só que o amor, ele continua constrangendo, ele vai me constranger, e constranger machuca, dói, me tira do comodismo, me faz mudar. E é isso mesmo, eu tenho que abraçar, eu não posso deixar esse amor ir embora. Porque o amor de Cristo permanece em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então esse amor vai me constranger, eu tenho que segurar ele. Agora o meu coração tem que se endurecer para o pecado. E eu tenho que segurar o amor dentro de mim. Só que esse amor vai me constranger, o amor vai procurar feridas no meu interior. E ele vai tocar nas feridas. E é assim que funciona. O tema da nossa lição é a salvação em Cristo. Então eu tenho que entender o que é salvação, o que me impede de ser salvo. Esse é o foco da nossa lição. E uma das coisas aqui bonita, que ele fala assim, né? Jesus, ele veio para salvar os seus, os judeus, e Jesus falou, ó, vocês são escravos, vocês precisam conhecer a verdade para serem libertos. Ele fala, não, nós somos filhos de Abraão, nós não servimos a ninguém. Só que eles ficaram lá 430 anos no Egito, servindo a Faraó. Eles ficaram sobre a servidão de midianitas, amalequitas, de vários povos que vieram e escravizaram eles ali no período de juízes. Depois eles foram escravos dos assírios, dos babilônios, dos sírios. E quando Jesus veio, eles eram escravos dos romanos. Isso é uma escravidão física. O que eles não estavam vendo, que era o que Jesus falava para eles, era da escravidão da alma. Porque ele fala assim, né, em João 8,34, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E eles foram e estavam sendo escravos do mundo político que os escravizava, assim como nós, muitos hoje estão sendo escravos deste mundo político que nos escraviza. E eles eram escravos espiritualmente, porque a alma estava presa ao pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Quem ama a correção, quem ama o constrangimento que o amor de Cristo traz, é servo de Jesus Cristo. Então não é só, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Não, ele tem que passar a ser o seu Senhor para que você alcance a salvação. Então, primeiro você tem que ser servo de Cristo para alcançar a salvação dele. Porque se você não for servo, não fizer a vontade dele, sem questionar, sem murmurar, para deixar ele contente e alegre, você acha que você vai alcançar a salvação? Mentira. Não vai não. E como eu ser servo dele? Deixando que o amor dele me constranja, me mude, me transforme, me aperfeiçoe. Que o amor dele toque nas minhas feridas e me cure. E hoje muitas pessoas, por não ter entendimento que a falta de domínio sobre os seus vícios, sobre as suas paixões, sobre outros excessos que maltratam, né, a sua alma, elas não estão livres. Mas peraí, volta lá no começo, no texto básico que nós lemos, vamos lá? Olha que coisa mais linda, hein? No 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Oh, glória! As coisas velhas já passaram, meu Deus. Eis que tudo se fez novo. Ué, mas como se você ainda está na pornografia? Tá no adultério, tá na mentira, tá naquela lista ali, ó. Você tem inveja, você provoca contenda, confusão entre os irmãos, você é soberbo, é presunçoso, inventor de males, infiéis no contrato, você não tem misericórdia, você é cheio de malícia. Como? Como que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo? Me explica. Sabe quando que tudo se faz novo?
quando você deixa o amor de Deus te constranger, e isso transforma a sua vida. Quando você confessa seus pecados e os deixa. Porque se você continua nos mesmos pecados, você é servo do pecado e não servo de Cristo. Então você tem uma luta, uma guerra para travar para alcançar a salvação. Você não alcança a salvação sem antes ser servo de Cristo. Você precisa ser servo de Jesus Cristo. Ser servo de Jesus Cristo é fazer a vontade dele, vencendo o pecado, vencendo tudo que é mal, vencendo aquela listinha que nós falamos ali de pecados. Eu estou procurando um texto, deixa eu ver se eu acho ele aqui facilmente, e resume tudo isso aqui que a gente está falando. É algo muito forte que muitas pessoas não entendem. Deixa eu ver aqui. Ó, Romanos 10:9 ajuda. Não era esse texto, mas vamos nele aqui. Porque se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justificação e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:9 e Romanos 10:10. Mas olha que interessante. Tem uma tradução que fala, porque se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres em teu coração que ele ressuscitou, será salvo. Ele não está falando que você tem que confessar que ele é seu Salvador. Você tem que confessar que ele é Senhor. E depois, crendo que ele ressuscitou, você vai ser salvo. Então, primeiro ele é Senhor, para depois ele ser Salvador. Porque como que alguém que é servo do diabo vai ser salvo por Jesus? Não faz sentido. Então eu preciso compreender isso, eu preciso enxergar. O que é que está me prendendo? O que está me escravizando que não me deixa ser um servo que vai fazer exclusivamente a vontade do meu Senhor, que vai me proporcionar a salvação? Quem é servo do pecado está servindo ao diabo. E o que o diabo tem preparado é um lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Aqueles que são servos de Cristo vão alcançar aquilo que ele tem preparado. A vida eterna com Deus, num lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza. Só que tudo depende de quem eu sirvo. Eu sirvo ao dinheiro, eu sirvo a Mamon, eu sirvo aos meus desejos, eu sirvo a minha família, eu sirvo a quem? Eu sirvo a Jesus. E Jesus está acima de tudo. Amai a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E depois, amarás o próximo como a si mesmo. Primeiro é a Deus. Então, primeiro eu sirvo a Deus. Então é muito importante ter esse entendimento. E a humanidade entendeu algo que foi até fator de exposição dos filósofos gregos, e isso vem por toda a história da humanidade, que é o seguinte: o conceito de salvação é para esta vida, não é para a próxima. Não é por do que há por vir por toda a eternidade. Vai ter uma outra vida não, tá? Que você vai voltar num cachorro, nada disso não. Quando eu falo a próxima, é a vida com Deus, é a vida eterna, ou a vida sem Deus, a vida lá com o diabo, com sofrimento e choro. Então a humanidade, ela tem uma busca desesperada em evitar dor, em fugir, né? Eu não quero sentir medo, eu não quero sentir dor, mas eu preciso ter prazer, porque o prazer é o contrário da dor. E se colocou um paradigma que ter dinheiro é o contrário do medo, porque o dinheiro traz segurança. Mentira do diabo. Então, o foco é evitar dor e é evitar a medo. Então, se eu tenho prazer, eu não tenho dor. Se eu tenho dinheiro, eu tenho segurança, eu não tenho medo. Isso é o que se prega no mundo, nas mídias sociais, nos ensinos, na política, na educação, em tudo. Mentira. Isso só traz alívio momentâneo. E olhem, que quando a coisa aperta, ela vai pegar rico, pobre, pequeno, grande, japonês, brasileiro, indiano, qualquer um. A pandemia que nós vemos aí no mundo agora, nesse ano de 2020, tá pegando todo mundo.
Tá pegando quem estava vivendo prazeres para se esconder da dor, quem estava ali com seus castelos de dinheiro, colocando segurança em volta de si, estão morrendo. Então eu preciso entender que as coisas que nós fazemos para trazer segurança, para nos livrar da dor e do medo, não funcionam. Nós precisamos confiar única e exclusivamente em Deus. E Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Olha o que ele fala lá em Atos 13:38. Seja-vos, pois, notório, varãos e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, você crê em Jesus, lhe obedece, cumpre a sua vontade, se deixa ser curado, deixa o amor dele te tocar, aí sim, tu vai ser justificado para a salvação. Então eu preciso entender que na perspectiva bíblica, a salvação, né, que é um ato divino, não é outra coisa senão a libertação que a humanidade precisa ter da escravidão do pecado. E tudo que o diabo faz é cegar o nosso entendimento. Lembra que eu falei do povo de Israel? Escravos no Egito, escravos na sua própria terra, escravos na Babilônia, escravos na Síria, escravos do Império Romano, pois eles estavam se sujeitando a Roma, escravos daquilo que eles não viam e não entendiam, escravos dos seus próprios pecados. Eles eram escravos. Só que eles não entendiam. Jesus falou, vocês precisam conhecer a verdade para ser liberto. A verdade vai libertar. E o apóstolo Paulo, que o diabo, o Deus desse século, ele cega o nosso entendimento contra o verdadeiro conhecimento de Cristo. Cega o entendimento contra... Ele não quer, o diabo não quer que você veja que você está preso pelo pecado. Ele não quer. Porque isso vai impedir a sua salvação. A salvação, na perspectiva bíblica divina, é a libertação da escravidão do pecado. Vai chegar um momento que a igreja vai sair para se encontrar com Jesus nas nuvens. Quem tiver preso não tem como sair. Só quem está livre. Se você está dentro de uma cadeia, de uma prisão, né, e a trombeta toca, você vai tentar sair da cadeia da prisão, não vai conseguir, porque você está preso. E é isso que o pecado faz. Agora, aqueles que estão livres, porque conheceram a verdade, deixaram o amor de Jesus lhes tocar, lhe constranger, esses vão voar para se encontrar com Jesus nas nuvens. Porque não tem nada que prende eles aqui na terra. O que te prende aqui na terra? Qual é a prisão que te prende? Então eu preciso me examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muitas vezes eu não consigo ver os meus erros. Aí eu preciso da ajuda do pastor. Eu preciso de alguém que vai dar conta da minha alma para me ajudar a ver aonde estão os meus erros, os meus problemas, para que quando a trombeta soar, eu não fique aqui porque eu estou preso, escravizado por um inimigo que muitas vezes eu não vejo e não conheço. Porque o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Ele não quer que você veja que a sua soberba, a sua avareza, a sua presunção, a sua murmuração, a sua inveja é uma cadeia que está te prendendo, está te escravizando, que quando a trombeta soar, ela vai te segurar aqui. Tu não vai ser salvo. E eu preciso que você entenda isso, porque essa é a mensagem do Evangelho. Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 7, o mundo me odeia, porque eu prego contra os seus pecados. Isso é boa nova de salvação. Boa nova não é que tudo se fez novo, nova criatura sou quando você se liberta dos seus pecados, quando você não está mais escravizado por eles. E muitas vezes, lembra que eu falei, você não enxerga. O salmista, ele foi tão humilde e reconheceu isso que ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração, porque eu sou cego. Eu não consigo ver os meus erros, eu não consigo ver aonde eu estou preso, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Me corrige. Senhor, liberta-me da prisão para que eu possa te louvar livremente.
quantos estão na igreja presos pelo diabo, presos em algum dos vícios, em alguns pecados, e eles não conseguem enxergar isso. Muitos nem sabem quais são os pecados que estão lhe prendendo. Precisa de ajuda. Como que se faz isso? Através de discipulado. Eu preciso ter entendimento, porque quando eu tenho entendimento eu desfruto. E a Bíblia fala lá em Hebreus 11:3, que pela fé nós entendemos. Então a fé nos leva a ter entendimento do que nos impede, do que nos rouba a nossa salvação. Então nós precisamos entender que o pecado ele gera dureza no nosso coração. O pecado nos impede de ver os nossos erros, as nossas falhas, e essa dureza do nosso coração nos impede de receber o amor de Cristo, que é um amor que constrange, é um amor que corrige. Jesus ele veio para salvar pecadores. Ele veio para salvar, ele quer ter salvação, mas antes de ter a salvação, você precisa se sujeitar ao seu senhorio. Romanos 10:9. Confessai com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crendo no seu coração, será salvo, que ele ressuscitou. Então, primeiro eu confesso, eu abro minha boca, ele é meu rei, eu vou servi-lo, ele é meu Senhor, eu não sou mais servo do pecado, eu não sou mais servo do diabo, eu não sou servo dos vícios, agora eu sou servo de Jesus Cristo, e eu falo isso com a minha boca para todo mundo ver. Porque aqueles que confessarem que Jesus é Senhor diante dos homens, os anjos de Deus os confessará diante de Deus, diante de toda a criação, diante de demônios, diante do inferno. Eu preciso confessar com as minhas atitudes e provar que eu sou servo de Cristo. Ok? Aí começa a fé. Mas se você crê no seu coração que ele ressuscitou, fé. Porque primeiro você teve o entendimento de que você estava preso no pecado, você era servo do pecado, e agora você tem que se libertar do pecado para ser servo de Cristo. Me libertei do pecado, agora eu sou servo de Cristo. Agora a fé começa a desenvolver, porque vem entendimento. Eu tive aquele entendimento, me libertei, e agora eu creio que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, que ele dirige a minha vida, que eu vivo para fazer a sua vontade. É assim que funciona. Então, quando nós deixamos a nossa vontade falar mais alto, nós estamos rejeitando a Deus. Estamos rejeitando a Jesus. E Jesus ele fala, né? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar a vida verdadeira. Então o Senhor Jesus está falando o que é conversão. Conversão é uma mudança radical e completa, não é por partes, que destrói o eu produzido pela sociedade pervertida, para reconstruí-lo sobre a égide do governo divino e do reinado de Deus em nossa vida. Então se converter é isso, é deixar de ser servo do pecado, dos vícios, do diabo, e passar a ser servo de Deus, se submeter à lei dele, às normas dele, e fazer a vontade dele. Quando você começa a fazer isso, Jesus vai falar, não vos mais chamo de servos, agora vos chamo de amigos. Porque você já deixou a escravidão do pecado, você passou a ser servo, escravo de Cristo, como diz Paulo, por amor, você ama que o amor dele te constranja, e agora ele vai falar, vocês estão sendo servos tão bons, tão úteis, que eu nem vou chamar, agora eu vou chamar vocês de amigos. Vou começar a confidenciar, anunciar coisas grandes e maravilhosas que vocês nem sabem. Vocês vão começar a receber coisas que os seus olhos nunca viram, os seus ouvidos nunca viram e nunca subiu ao coração de homem nenhum. É isso que eu tenho para vocês, porque agora vocês são amigos. Foram tão bons servos, deixaram de ser servos do pecado e foram tão bons servos a mim, Jesus, que agora eu vou transformar vocês em amigos e vou começar a anunciar coisas grandes. Olha que interessante. Após cumprir a vontade de Deus, o Filho, Jesus, glorificou ao Pai. Lá em João 17 a gente vê isso. Após cumprir a vontade, ele glorificou ao Pai. Então é necessário cumprir a vontade de Deus, para que eu reconheça, o mundo reconheça, todos reconheçam que eu sou servo de Deus.
Jó, ele era servo de Deus. E Deus falou, homem justo, íntegro, reto, que desvia-se do mal. Era servo, mas Jó não era amigo. Aí lá no capítulo 42, Jó fala, né? Eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Eu era servo. Mas agora os meus olhos veem a Deus. Deus conversou com ele. Deus contou mistérios da criação para ele. Nos capítulos anteriores. Deus veio num redemoinho e começou a falar com Jó. Como um amigo fala com outro. Deixou de ser servo, reconhecido por Deus que era um bom servo, passou a ser amigo. É isso que Jesus fala lá em João 15. Não mais chamamos de servo, mas agora é de amigo. E Jó falou, eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos veem a Deus. Agora eu conheço a Deus de verdade. Agora eu sou amigo, eu converso com Ele. Depois de cumprir a vontade, agora você vai orar pelos seus amigos que ficaram aí te perturbando. Depois de cumprir a vontade de Deus, depois de cumprir a vontade, ele glorificou ao Pai. O que aconteceu? Tudo se fez novo na vida de Jó. Mas foi necessário um processo de libertação. Jó fala assim, o que eu mais temia me aconteceu. Lembra, o medo, aí você constrói um castelo, uma muralha, uma cerca, era o homem mais rico e tal. Tudo que ele temia aconteceu. Porque eu não posso confiar em nada que eu faço para me trazer segurança. A minha confiança tem que ser única e exclusivamente em Deus. Tem pessoas que deixam de investir no reino de Deus, e fazem poupança, guardam o dinheiro. Vai chegar uma hora que o dinheiro não vai servir para nada. Vai vir um vírus, vai vir alguma situação que vai acabar, o seu dinheiro não vai servir para nada. Quando você podia ter investido numa terra fértil e ter colhido em abundância. Então eu preciso ter esse entendimento, que após cumprir a vontade, após ser servo, aí eu glorifico ao Pai, aí eu me torno amigo de Deus. É maravilhoso isso. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro qual é a vontade de Deus. Ele fala que nós somos ministros da reconciliação. Ele fala assim, ó, o Senhor nos incumbiu de anunciar a palavra da reconciliação ao mundo. Nós somos embaixadores de Cristo para reconciliar as pessoas com Deus. Só isso. Nós precisamos entender. E assim, a salvação não é uma fuga dessa terra. Não, agora eu estou na igreja, acabou, está tudo certo, não me envolvo mais com isso, com aquilo, não. A salvação, aqueles que são salvos, que deixaram de ser servos do pecado, que deixam o amor de Cristo lhe constranger, vão fazer de tudo para que o amor de Cristo alcance outras pessoas, para que elas tenham entendimento que elas precisam deixar de ser servos do pecado, para ser servos de Cristo, para depois serem amigos dele. Então a igreja não é um lugar de fuga da realidade. A igreja é um lugar onde a verdadeira realidade é exposta. Ou seja, eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso de correção, eu preciso que o amor de Cristo me constranja, eu preciso de transformação todo dia, porque todo dia eu falho, eu erro, eu beco, eu preciso de ajuda, eu preciso me deixar ser ajudado, eu preciso deixar que toquem na minha ferida, eu preciso ser restaurado, porque depois de restaurado, eu vou começar uma luta para restaurar outras pessoas, para que as pessoas tenham o mesmo entendimento que eu tive, de que elas precisam deixar de ser servas do pecado para passarem a estar debaixo do senhorio de Cristo, para se tornarem seus amigos, tendo intimidade e alcançar a salvação e morar eternamente com Deus. Então é só depois que eu saio da servidão do pecado que eu me torno uma nova criatura, que as coisas começam a ser novas na minha vida, porque agora eu estou debaixo do senhorio de Cristo. Quando eu me torno amigo, tenho intimidade dele, tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram, eu não estou mais preso no passado, tudo se fez novo, e eu vou começar a viver coisas da era vindoura, hoje. É a promessa de Deus para a nossa vida. Então que Deus te abençoe com esse entendimento do que é a salvação do Senhor Jesus e que você possa colocar ela em prática. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.